Olá, olá! Estamos ao vivo aqui, direto do canal do YouTube CPC-SP, a nossa primeira live. E a ideia das lives no CPC é sempre movimentar um conteúdo voltado à formação, voltado à pesquisa, voltado à produção, aos desafios, às dificuldades individuais, coletivas. E nesse mês, eu convidei 6 profissionais de áreas bem diferentes para estar com a gente. Antes, a gente vai agora se conectar diretamente com o Instagram. Boa noite, Francine. Boa noite. Ai, vamos Apanhando chamar... aqui das muitas telinhas. Ok, ok. Vou chamar, então, diretamente aqui, tentando coordenar aqui as duas entradas. Chamando ao vivo no Instagram. No Instagram e no YouTube. Tentando evitar aqui também que o celular entre no modo protegido. Olá, olá! Estamos ao vivo aqui no Instagram. Que loucura! Ai, ai. Opa! Chamando a Franzoca. Grandão. Estamos ao vivo aqui no Instagram. Que loucura! Ai, ai. Opa! Chamando a Franzoca. Grandão. Olá. Olá! Olá! Simultaneamente. Baixando o som aqui para parar de dar Baixando microfone. sons. Pronto. Acho que deu. Ao vivo no Instagram, ao vivo no YouTube. Ai, ai, ai. Tentando fazer essa leitura cibernética, nem sei se isso é antiquado falar, mas assim, como eu estava dizendo agora no YouTube, esse mês a gente do CPC, eu do CPC, né, SP Cinema, eu convidei 6 profissionais para fazer parte dessa live. Em agosto nós seguiremos com as lives, em setembro, e cada um com um tema diferente, com uma pauta diferente. Né? Boa noite às pessoas que estão se aproximando. Boa noite às pessoas que estão se aproximando. Tô louco! Isso daqui é um exercício de câmera, cara. É muito legal. E é muito divertido estar com vocês aqui, Wendel, boa noite. E a gente está se aproximando de vocês para falar, né, para levantar algumas pautas interessantes, como formação, pesquisa, produção, os desafios, as dores, as alegrias, as delícias de ser artista, né? E hoje eu trouxe uma amiga, irmã, chamada Francine Brandão. Aqui no Instagram ela é conhecida como Franzoca. E ela tá bem, assim, eu acho que ela se sentiu feliz com o meu convite, né? Porque você é a primeira, assim, né, coitada? E a Fran, gente, falar de Fran, trabalhei com Fran, né, na questão de contação de histórias, e falar de Fran é pegar uma colinha aqui rápida no WhatsApp, tive que desligar o WhatsApp, senão as pessoas falam, boa noite. As pessoas sempre com siglas no Instagram, gente, galera, desculpa, Adiadan 971. Boa noite. Eu não sei quem é Adiadan 971, mas bem-vindo. Do Instagram. Oi? Nomes misteriosos do Instagram. Boa noite a todos que chegam, que alguns a gente não identifica. A gente não sabe.
Gente, apresentando a Francine. Francine, ela é professora na EJA, em Santo André, em artes, narradora e artista da palavra. Ela conta histórias há quase 20 anos. Participou de coletâneas adultas e está produzindo o terceiro livro infanto-juvenil. Já deu formações em teatro do oprimido e narração de histórias. Se especializou nas duas áreas e atualmente estuda e partilha no chão de escola, da escola à pedagogia griot. Foi jornalista anteriormente, quando cobriu e divulgou pautas sociais. Bem-vinda, Fran. Obrigada, obrigada pela apresentação. Fran é sagitariana, outras cositas mais. Fran, você, para começar assim o nosso bate-papo, são tantas as esferas que você toca, né? E eu acho que é tão interessante assim. Você conta histórias desde pequena, você é interessada por histórias desde pequena. Você pode falar um pouquinho disso para gente? Eu sou muito apaixonada pelas narrativas, acho que até um pouquinho antes de eu ler mesmo. É, Minha família conta que ficava me lendo gibis antes de eu entender as letras, e eu memorizava de alguma forma os balõezinhos, saía contando, mas eu era pequena e eles perguntavam: Nossa, mas ainda já está aprendendo a ler? Já estão, né, fazendo ela ler? Na verdade, naquela época eu não se alfabetizava tão cedo. E aí eles sempre brincavam: Não, ela está fingindo que está compreendendo tudo aí. Na verdade, ela memorizou. E eu sempre era essa criança que carregava os caderninhos, que eu inventava os livrinhos, e quando eu era pequenininha também desenhava esses livros caseiros. E aí, aos pouquinhos, foi engraçado porque o pessoal da família acabava falando assim: ah, vai ter tal aniversário, casamento, não sei que evento, escreve uma crônica, conta lá a história que você escreveu. Então, isso veio, digamos que eu comecei como celebrante de aniversário, festa de casamento, aniversário de casamento da família. E aí é o marco que eu faço, assim, porque daí não dá para contar dessa forma, né? Que faz desde criança, desde quando? Você não lembra direito a época. Mas que mais adulta, quando eu ainda era jornalista, eu comecei a contar histórias voluntárias numa escola aqui perto, chama Campos Sales, ela é referência na rede de São Paulo, e teve toda essa parceria com a professora da sala de leitura e esse encantamento de que fazia esse trabalho lá dentro e quando estava no bairro comprando um pão, às vezes as crianças te encontravam na rua e falavam: ai, professora! E eu tomava um susto, né? Porque na época eu só me via como repórter, assessora de imprensa. Então, acho que já tem uns 20 e tantos anos. Já é que eu sou péssima de conta, né? Uns 15, 16, 17, 18, uns 18 anos que eu conto, desde esse início aqui na escola aqui perto. Fala boa noite para as pessoas que estão se aproximando. A gente está com Francine Brandão, multiartista. Boa noite, pessoal. Boa noite, Paula. Me desculpa se eu não enxergar alguém, porque nós estamos assim com o celular mais o computador e o reflexo do óculos. Policine. Interessante, assim, você começou inicialmente com a formação como jornalista, né? E migrou para as outras áreas na palavra, na, na, nessas esferas da palavra, tocando a palavra desde um outro lugar, né? Isso que eu achei bem interessante, assim. Como é que você pode dizer sobre isso, assim? Do jornalismo você migra para ser professora, eu acho que foi para a área da educação, né? Você pode contar um pouquinho sobre isso? Sim, é como você falou no resuminho aí do que eu fiz, né? Que eu fui jornalista uns 18 anos, mas eu sempre cobri pautas sociais, então eu escrevi de educação, eu divulguei terceiro setor, eu sempre fiquei com esses pezinhos ali, né? Divulgando ou escrevendo sobre cultura, então esses assuntos estavam sempre próximos. E eu acabava procurando um trabalho que eu sentisse que seria mais significativo, que não era muito possível dentro da comunicação, que ela é toda uma linha de produção, né? E as coisas que a gente quer fazer significativa acaba atropelando. Então, quando eu ainda era jornalista, um pouquinho antes da comunicação, eu fui professora de inglês, porque eu tinha terminado um curso e comecei até numa escola aqui do bairro, só que não dava na escola, eu ia nas empresas que eles atendiam lá na Paulista.
e eu já gostava disso. As vizinhas, às vezes, também tinham um problema com inglês, com alguma questão do tipo, eu dava umas aulas particulares. E aí, quando eu ainda estava no jornalismo, eu dava aulas de redação. Dei aulas de redação no movimento Educafro, aqui do bairro, daí no movimento humanista da Vila Mariana. Então, eu já meio que namorava com a educação, assim, né? Mas na época era meio que uma coisa em paralelo, nas horas que o jornalismo não me comia e tal. Mas no finzinho do jornalismo, a gente tinha que gravar umas questões para a TV comunitária, que para a gente era meio difícil, que os professores não tinham uma pegada de ajudar a gente a tornar a câmera artisticamente, né, um instrumento na faculdade. E aí eu e umas amigas fomos fazer teatro porque a gente acreditava que ia ajudar com a TV comunitária da época lá na Metodista. E aí acabou que eu me apaixonei, o teatro deve ter mais de 20 anos que eu estudo, vou e volto. A gente brincava que era paixão bandida, assim. E nunca mais parei, fiz umas apresentações e tal. Aí, com o teatro, a TV e o rádio pareceram muito mais fáceis, era uma interpretação um pouco mais por cima, porque tinha uma série de conteúdos correndo ali, não ia fazer nenhuma interpretação, uma interpretação muito aprofundada, né? Mas, apesar do teatro ser mais difícil, eu quis continuar fazendo, que era sempre esse encantamento de quebrar muito a cabeça para conseguir um personagem, uma interação, um jogo, uma brincadeira com a plateia, que quando a gente conseguia, o teatro ensinava para a gente que aquelas questões que a gente insistia, a gente acabava superando e conquistando, melhorando. O que eu percebo, assim, para você desde o início, né? As pautas sociais, tocar nessa questão das pautas sociais é sempre muito importante para você. É nítido, né? Você perceber, por exemplo, você sai da área do jornalismo, vai para o teatro, para a educação, para as narrativas, para o teatro do oprimido, para a pedagogia griot. Eu acho isso fascinante. Você, sinceramente, eu aprendi muito com você e venho aprendendo muito com você. Inclusive, aprendendo muita coisa mesmo, assim. Eu acho que eu, durante um tempo, assim, eu fiquei um pouco afastada disso, assim, né? Tocando aqui, papo entre amiga aqui, galera, desculpa aí, tá? Mas, assim, é, quando que o teatro do oprimido entra para ti nisso, nesse momento, assim? Entra nesse momento quando você fazia teatro, formação, ou entra um pouco depois, por exemplo? Legal, eu vou vir aqui para o YouTube para ver se não fica Aí para um lá e para pouquinho, né, cá. pra gente mudar. Galera, dá licença, a gente está conversando com a Dar uma galera. atenção aqui para o YouTube também. O Teatro do Oprimido, ele surgiu depois, eu já estava na educação, só que ainda não estava na educação pública como eu estou hoje, com a educação de jovens e adultos em Santo André. O Teatro do Oprimido surgiu uns 7 anos atrás, eu acho, só que eu era professora de biblioteca de escola particular, e eu lembro que uma amiga, Tati Brandão, comentou comigo: Ah, você não quer conhecer, né? Vai ter essa aula do Teatro do Oprimido. Tinha um professor, eu acho que ele já estava vivendo na Bahia, o Armindo. Ele trabalhou com Augusto Boal e ele deu essa aula que ela me chamou numa ocupação no centro de São Paulo. Foi incrível, eu achei maravilhoso aquele trabalho, porque ele envolvia todo mundo que estava lá. Tinha criança, teoricamente, a aula ia ser para os adultos, só que as crianças e jovens estavam interessados, ele ia abraçando essas crianças e esses jovens. Eu não consegui continuar neste processo da ocupação, eu trabalhava super longe, né? Demorava com condução. Na época, tudo que eu queria era encostar e dormir em qualquer oportunidade que eu tinha, porque era muito contramão, e você madrugava para chegar às 7 horas na escola lá do outro lado do mundo. Mas eu achei incrível que na ponta, depois a gente ficou sabendo que ele conseguiu envolver tanto essas crianças que elas construíram umas cenas, acho que elas acabaram se envolvendo mais que os adultos mesmo, e construíram umas cenas e conseguiram levar em um evento que tinha conselhos tutelares para fazer essa apresentação e entrar em jogo uma discussão. Ah, vocês estão falando dos jovens, vocês estão discutindo política para as crianças, mas nós não estamos aqui no debate. Então a gente trouxe o teatro para mostrar que a gente precisa participar. Esse é um marco que eu lembro, né, de ficar em contato com a galera do Teatro Oprimido e o pessoal comentar desses resultados. Mas agora eu lembrei que uns 9 anos atrás eu fiz outra oficina do Teatro Oprimido com o filho do Boal, Julian Boal, no Sesc Pompeia, que a gente fez toda uma discussão do Teatro Fórum, como fazer uma discussão cidadã, envolver uma questão política, né, instigar a plateia para participar. E eu lembro de aprender muito com. A gente fez uma cena muito fechada, que os personagens não tinham muita escapatória, não ia conseguir nenhum jogo de cintura. E que eu lembro do Julião falar: não, essa cena fica complicada da gente mostrar porque fica parecendo que não tem saída. Na verdade, o teatro oprimido vai trazer que existem possibilidades, existem alternativas que a gente não está enxergando.
Aí a gente acabou fazendo a cena de outro grupo, né? O nosso envolvia uma greve, né? Um operário que queria parar, mas daí a mulher estava grávida, era tudo muito... Estava grávida não, a mulher estava com câncer, eu acho. Eu sempre confundo essa história com a do Gianfrancesco Guarnieri, que o filho queria fazer a paralisação, mas a mulher estava grávida. E aí eu fiquei com isso na cabeça, que ele sempre comentava que tinha esse slogan lá do teatro, do Fórum Social Mundial, que falava que um outro mundo é possível. E o Boal falava que estava meio restrito isso aí, que na verdade muitos outros mundos são possíveis. Então, meio que esse teatro vem jogar uma luz de que às vezes a gente está enxergando só algumas alternativas, mas tem muito mais. Às vezes a gente só não conseguiu ter essa criatividade de ensaiar, de propor, de discutir se a plateia quer entrar e fazer outras, né? Então, acho que uns 3 anos atrás, eu fui nos encontros da Rede Sem Fronteiras do Teatro do Oprimido em Campinas e na Bahia. Essas últimas contas desses encontros da rede pode ser que eu esteja errando, porque de cabeça eu sou ruim com isso. Mas era esse encantamento. Num desses encontros, a gente assistiu um coletivo que fez uma cena falando dos tempos sombrios, dessa política que a gente fica mal e tal, mas eles fizeram com uma estética, que a gente chama estética do oprimido, tão extraordinária que você ainda conseguia rir, apesar deles estarem falando de tudo que está fazendo mal para a gente, perceber perdas de direitos e tudo. Aí eu acabei até fazendo a pós com esse coletivo Garoa, né? Mas eles mostrarem isso, que eles conseguem construir uma estética e dialogar com as imagens que aqueles participantes da oficina têm, que às vezes tem a ver com novela, às vezes tem a ver, tem comunidade que eles já fizeram oficina, e aí o pessoal fazia reciclagem de material reciclável. Então, eles usavam isso para construir uma escultura humana. Então, tem como a gente dialogar um pouco com as referências que as pessoas trazem, que geralmente tem a ver com comunicação de massa, cultura de massa, mas dá para também ir trazendo novas propostas, novas provocações, novos improvisos, novas cenas. Olha só, galera, eu estou fazendo um caminho com ela, só para vocês perceberem, porque, claro que é um ponto de vista meu, né? Os centros de pesquisa cinematográficas se interessam muito por essa cabeça do pesquisador, né? Por esses caminhos que os artistas vão enveredando até chegar no seu trabalho de pesquisa. Isso é muito interessante, porque a minha ponta de pesquisa começou começou pela música, né? Lá com meu pai, tarará. Agora, fundamentalmente, Francine trabalha com palavra desde pequena, né? Onde a palavra é o centro dessa força de comunicação e expressão com o mundo. E só abrindo um parênteses, né? No mundo como o nosso, em que a gente todo dia é convidado a se silenciar, né? Em que a gente é convidado a observar o lugar do silêncio e o lugar da palavra, onde a palavra tem força, né? Então aí você vê uma jornalista, você vê uma pessoa do teatro, uma pessoa que trabalha com a educação, ela trabalha com a educação hoje, a Francine trabalha com a educação, com linguagens de expressão e de construção de visão de um novo tipo de organização social, que é a proposta de Augusto Boal, né? E aí, assim, parece que tem alguma coisa em comum. Eu queria que você... Eu sei que tem a pedagogia griot nisso daí. Eu quero deixar a pedagogia griot porque está bem fresco em ti, né? E agora a gente vai mudar para a câmera de cá. Tá bem engraçado isso. Mas, assim, ó, aqui é diversão também. Mas, assim, dentro da sua vivência, dessa coisa extraordinária que é viver tudo isso, onde você acha que existe um encontro entre as águas, assim? O que você sente que reverbera em ti e que promove uma comunicação, uma relação com o mundo? Seria essa a minha questão contigo, né? Ah, muito legal, Cris. Conforme você falou, né, dessa percepção, tem as histórias em todas as coisas que você faz, tem a palavra, eu vim pensando, né, o que podia ser uma coisa que vinha me acompanhando em tudo isso. Acho que tem um pouco do olhar de jornalista, tanto da questão da curiosidade, de querer tornar as coisas mais claras, eu acho que isso me ajuda como professora. Eu trabalho com educação de jovens e adultos em Santo André, então não adianta eu ficar querendo ser muito rebuscada, porque o pessoal está muito tempo fora, a gente quer que eles retomem e continuem, né, os estudos.
Então, tento fazer. Eu lembro na comunicação, a gente tinha uma coisa que, se você ia gravar para a TV, você ia fazer um rascunho de um texto que, para você ver se aquele texto estava bom, saía jornalista, saía cinegrafista, saía assistente de câmera. Para a gente ver se aquilo estava bom, a gente lia para o assistente de câmera, que era a pessoa que ficava carregando cabo. Se ele falasse que não dava para entender, a gente tinha que fazer outra vez. Então, quando eu vou hoje dar aula, eu fico olhando para aquilo que eu pesquisei, se o vídeo que eu escolhi, se a explicação que eu quero dar, se o jogo que eu quero propor está acessível para todo mundo, ou se só está pensando em quem tem facilidade. Então, isso meio que me acompanha também. E uma coisa que eu acho que vem de pano de fundo, de tudo isso que você estava resgatando, eu acho que é a curiosidade. Eu lembro quando eu era bem criança de ver aula de história e falar para o professor, onde é que estão as histórias que não estão no livro? Porque na minha cabeça eu já queria saber, assim, deve ter uma outra versão, sei lá, do descobrimento do Brasil que não seja essa que está aqui, ou da independência, que não é a que você está me contando. Onde estão as outras? E eu acho que eles nem tinham muita noção do que é que eu estava questionando, que acho que tem a ver com a questão da pedagogia griot, que seria a gente retomar as culturas, os saberes, as artes dos povos originários e dar um lugar de destaque na educação, porque sempre ficou um pouco à margem, né? Se o professor tinha interesse, ele trazia, se ele achava que não era importante, ficava de fora, e trazer tudo isso de uma forma brincante, de uma forma que encanta, né? De uma forma que envolva rituais, que envolva a experiência, a vivência super importante, resgatar as questões sábias dos antepassados. Então, é bem interessante porque esses estudos, eles vão me mostrando que algumas coisas que eu tenho lido, assistido, conferido pesquisas, eu já vinha fazendo. Eu já vinha fazendo um pouco da educação antirracista, feminista, pela diversidade. Então, eu vou percebendo, tanto pesquisando, né, vendo vivências, aulas, quanto também ouvindo colegas, né? Tem uns 2 aninhos que eu estou batendo na portinha da academia para tentar fazer mestrado, e um grande aprendizado que a gente teve foi visitando uma casa de acolhida de trans, com o programa da USP, que uns 2 anos atrás a gente foi nesse espaço, de escutar as trans daquela casa. Já achei maravilhoso que tinha várias chegando da EJA, que é onde eu dou aula, só que elas estavam noutra escola, noutra modalidade. E aí, escutá-las, a gente já percebe, né? Poxa, mas eu preciso mudar isso aqui, eu vou melhorar aquilo lá. Nossa, que bacana, ela me falou desse vídeo, eu vou ver, eu vou levar. Então, eu acho assim, trazer, e aí conversa com o teatro do oprimido, que é trazerem as narrativas, as sabedorias, histórias, as memórias, os rituais dos oprimidos, dos que foram invisibilizados, dos que não tiveram espaço na escola. A gente teve aluna, eu sempre falava para os alunos, 2, 3 anos atrás, a Pro teve uma aluna trans, só teve ela, há 6 anos atrás, teve uma aluna trans, nunca mais. Você acha que outros trans não queriam vir estudar? Queria, mas eles contam que eles são meio que empurrados para sair da escola pela forma como são tratados e como a escola mesmo não acolhe e não critica quem está sendo preconceituoso e tudo. Então, é esse aprendizado tanto de ouvir as narrativas, de partilhar as histórias, né, de tentar transformar em contações de histórias que encantem e também façam as pessoas comprarem os olhares, né, dos oprimidos que a gente não estudou. É sempre essa busca, né, de trazer as narrativas que a gente não trouxe e dar o destaque de todos esses oprimidos que ficaram de fora. São as histórias mais interessantes, as que a gente mais aprende, né? Onde tem mais nuance ali de superação e por que ficou de fora, né? Então, é interessante trazer de volta. É sempre esse movimento. É tão interessante, né, esse movimento da educação, assim, a gente percebia, eu fui professora também um tempo, né? Fui pouco tempo professora, na real, né? Professora da rede estadual, né? Magistério e tal, permitia que a gente pudesse já ingressar como professora, era professora eventual, né? Então, a gente não percebia entre os colegas naquela época, isso em 1992, essa necessidade do professor em buscar o que hoje a gente chama, está bem em voga, fala pautas Isso. pautas de inserção, pautas de acolhimento, pautas de, até tem um nome melhor para isso. Você pode até me ajudar. Né? Pauta, Da diversidade, da da inclusão. diversidade. Diversidade sempre houve.
né? Então, acho que talvez seja uma coisa bem interessante que a gente possa, talvez, acolher dentro do movimento internautico. Eu não sei se eu estou sendo muito cringe, mas tudo bem, se lasque. Mas, enfim, é essa possibilidade da gente realmente aprender até essa linguagem, né? Parece que por dentro, quando surge isso, eu já estava comentando isso com a minha terapeuta hoje. Parece que surge, quando surge surge tudo isso junto, surge a linguagem correspondente, e você tem que acelerar para poder entender também, para poder entender o mundo, entender o mundo e estabelecer formas de conexão, né? E aí eu fico pensando assim, você enfrenta desafios hoje, eu queria que, meu, aproveita mesmo e fala, cara. Você enfrenta desafios como educadora dentro do EJA, né, dentro da sala de aula, durante a pandemia. Eu queria que você falasse mesmo, Fran, porque é uma artista que está dentro da sala de aula, que tenta desenvolver, tenta abrir tudo que você, tudo isso, toda essa riqueza que você está sempre tocando. Gente, a Fran é uma pesquisadora, quero ressaltar isso, uma pessoa que corre mesmo, assim, ela corre atrás das coisas, assim, e ela fala assim, caramba, eu queria tanto oferecer, mas vou deixar para ela falar, vou deixar para ela falar. Fala que é você agora, porque... Vou variar um pouco aqui também para o povo do YouTube ter nossa carinha de frente. Vamos Acho que lá! a Rita que está ali queria dar boa noite, que às vezes eu enxergo, às vezes eu não enxergo, gente. Olha, Boa até eu noite, que sou Rita, obrigada. tamanho de dois aparelhos, duas câmeras, então vocês relevem. É, Você comentou dessas questões dos desafios, a gente tá nessa migração, então a gente ficou um tempão na educação remota. A gente não tinha uma plataforma muito bacana para a educação de jovens e adultos, porque eles já não dominam tanto. Às vezes eles não dominam interpretação, às vezes eles não dominam leitura, às vezes eles não dominam escrita, às vezes não dominam os três. Aí já ficou um tempão sem a plataforma para eles poderem trocar dúvidas e a gente mandar conteúdo e tudo. Quando foi definido qual seria a plataforma, ela não era amigável para pessoas com essas questões que eu estou falando, né? Provavelmente tinha que ser alguém que entendesse um pouquinho de repente, colocar toda a plataforma em letra maiúscula, que ajuda quem está nesse processo, ou ter muito mais figura do que texto. E aí, essa plataforma que a gente acabou recebendo sem concordar muito, essa que tinha muito texto, então não foi possível usar com a EJA. Então, a gente seguiu num contato com ele pelo WhatsApp, que é uma coisa complicada, porque todo mundo lê o WhatsApp como um lugar de bater papo. Então, às vezes, a gente estava tentando fazer o estudo com quem não podia ir para a escola, nem todo mundo tinha tomado a vacina, né? Então, às vezes, você conseguia esse engajamento deles, às vezes não. Você ficava um pouco chateada porque nem sempre tinha esse envolvimento. Não porque as turmas não quisessem, porque depois, bem mais tarde, eles procuram a gente para pedir desculpa, porque com esse movimento todo da pandemia, eles são alunos operários, né? Então, a maior parte deles, na verdade, o tempo deles já foi comido pelos lugares que eles trabalham. Então, eles têm escrito para a gente, que tem chegado 11 horas, 10 horas, meia-noite, não consegue entrar e trabalhar ao vivo com a gente, né? Aí, faz pouco tempo que a gente retomou, foi para o chão de escola. Então, tá aquela história do ensino híbrido. Às vezes online, com alguns que não têm coragem de ir ainda porque não tomou segunda dose no WhatsApp, às vezes ao vivo, mas não tem tantos alunos quanto tinha antes. Então, a questão do teatro com a perna quebrada, a gente consegue brincar com a teoria, mas não consegue ficar fazendo jogos com poucos alunos. Não dá também para ficar estimulando muito a questão de dança e de teatro, que eu tenho mais domínio e tal, por conta de que acaba fazendo aglomeração. Até uma das escolas, a gente tem um teatrozinho no pátio, e ele está isolado, né, para a gente não usar, porque as pessoas vão se aproximar, enfim. E aí tem todas essas questões, a gente está com muitos alunos desempregados, então o nosso coletivo Educação levantou mais de 30 famílias em insegurança alimentar. E aí tem toda uma discussão barra briga nas reuniões. Não adianta a gente ficar pensando em planejamento, em documentação, se eles não estão comendo, eles não vão estudar. Já tive essa questão também quando eu dei aula no PIA em São Paulo. E aí fica toda essa questão, o que acontece? Vários professores estavam fazendo, né? A gente ficou em parceria desse coletivo de educação, diversos professores fazendo rifa, sorteios, fazia compra de cestas, entregava, mas a gente não tem braço
para ajudar todo mundo, porque está muita gente com situação complicada. E os professores estavam de greve sanitária, então também a gente não conseguia ficar pondo do nosso bolso, porque os professores que entraram nesse movimento da greve pelas vacinas também tiveram desconto de salário. Então a gente fica tentando fazer um milagre, só que a gente é só professor, não é santo milagreiro. E aí, para completar tudo isso, quando eles estavam indo na escola, acho que uma vez por mês, ou a cada 20 dias, depende do mês, pegar uma cesta básica e atividades para fazer em casa, né, que todos nós produzimos para eles estudarem, eles recebiam esse kit merenda, que era como se fosse uma cesta básica que eles podiam, né, fazer multiplicar na casa deles. Aí, como a prefeitura retomou um pouco essas atividades, acho que desde o fim de maio, eles cortaram a distribuição de cesta. E outro dia, alguns alunos foram nas redes sociais do prefeito falar: a gente não pegou mais kit merenda, quando que tem, qual que é a previsão, qual que é a data. E ele falou: ah, não, agora voltaram as aulas, então estão pegando a merenda na escola. Mas eles voltando às aulas, indo lá, está indo assim 35% dos alunos cada noite estudar. Então, a cada noite, 35% dos alunos comem, no caso, fruta e bolacha murcha, porque quando eles iam pegar o kit era uma cesta, era um material que alimentava a casa deles, né? Então tem essa questão, como é que essa turma vai voltar, estudar, se empenhar, né, engajar nas atividades que a gente propõe, se está com essa questão da alimentação, e do desemprego, e da fábrica tomando todo o tempo deles. Então a gente fica e conversa para cá e negocia para lá, e a coisa a gente vai tentando ajudar conforme a gente consegue, né? O sindicato que a gente estava fazendo a questão da greve estava buscando outras doações para ampliar a quantidade de doações das cestas, mas é um pouco isso, assim, você está lá na educação, você fica meio de educadora, meio de assistente social, às vezes a gente tem muita aluna que tem uma narrativa de violência doméstica. E aí você meio que faz sem querer o papel de um psicólogo, que eu não entendo, né? Claro, eu só tô improvisando, depois eu converso com quem entende, mas não está fazendo como um terapeuta, lógico. Então você fica nessa acolhida de verificar como é que você consegue colaborar com o pessoal, mas é muita questão que atravessa a gente, se a gente também não recorre a um autocuidado, daqui a pouco a gente está desmoronando, assim, né? Porque é um cenário com muita questão mais complicada do que a gente tem percebido e tudo. São desafios muito grandes. O professorado sempre enfrentou desafios. Mudar de câmera agora. O professorado sempre enfrentou, o professorado da rede pública sempre enfrentou, acho que também da escola particular agora, estou, na verdade, excluindo, desculpa, professores da escola particular também estão indo enlouquecidos. Qualquer professor, né, vendo assim. E eu acho assim, eu sinto que, claro que você estando no âmbito escolar, eu percebo uma curva aí, da sua aproximação com a pedagogia griot. Eu queria muito que você falasse para a gente o que é pedagogia griot. Pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Boa noite, Didier Gamino. Enfim, boa noite, Rita. Acho que Rita já falou com ela. Boa noite, pessoal que está chegando, que já está acompanhando a gente. A pedagogia griot, eu fiz uma vivência uns 2, 3 anos atrás, na Chapada Diamantina, que é onde fica a Associação Grãos de Luz e Griot, dos criadores, né? Do Márcio e da Lilian Pacheco. E é bem interessante porque é como se eles quisessem meio que resgatar essas raízes originárias, esses saberes de indígenas, de quilombolas, de ribeirinho, de caboclo, de pessoal que tem esse desenvolvimento ligado à terra, ligado à contação de histórias, às vezes às danças, às músicas. Então, resgatar essas questões e tem uma metodologia, assim. Você vai dar uma aula que vai envolver rituais, que vai envolver resgate das nossas narrativas pessoais, vai envolver retomar, né, o que os ancestrais sabem, o que eles ensinam para a gente. Então, eles colocam a gente em contato com vários mestres populares que trazem muito dessas sabedorias que eu tô comentando meio rápido, assim. E eu brinco que é o único curso que tudo bem fazer online, porque tem tanta gente, assim, carismática, que não tem problema que a gente está cansado de tela, assim, né? Então, a gente já escutou senhorinha que fazia parto, a outra que manjava das ervas, a outra que preserva o jongo, numa região do Rio que já tem essa cultura, essa resistência, essa arte, já tem muito tempo. Tem até uma questão literária, de literatura oral do jongo,
porque eles cantam uns pontos, e os pontos têm todas umas mensagens um pouco cifradas, porque já estão desde lá da escravidão, então tinha que disfarçar algumas questões pelo canto e tal. Então a gente escuta toda essa sabedoria e vai pensando junto, eu vou levar isso para a escola, então é legal levar um ritual, legal levar uma vivência, e quando a gente consegue envolver os mestres populares daquela região. De tudo que eu estudei com eles, tem uma coisa que eu enxergo quando a gente está em cidade grande, é que as periferias das cidades grandes conseguem fazer isso. Justamente porque elas precisam criar entre elas mesmas redes de solidariedade e tal. A periferia é o interior das grandes cidades, né? Por exemplo, quando eles falam muito da gente valorizar, resgatar a questão dos ancestrais, eu vi que já foi feito, por exemplo, eu enxerguei que já foi feita uma coisa parecida em Santo André. Santo André tem umas regiões que é tudo preservado, que tem a questão das matas, enfim, da preservação, região que só chega, sabe, a água no caminhão, pipa, enfim, é bem preservadão, assim. O grosso de Santo André é preservado. Quando a gente vê o mapinha, visita o Parque Sabina, tem um pedaço desse tamanho que está ocupado com casa, com fábrica e tal, e um gigante que é preservação. E eu até fiquei pensando, gente, eu não conheço nada da cidade, porque a parte preservada é muito maior. E a gente ouviu numa troca pedagógica entre os professores, que sempre acontece uma vez por ano, de uma região dessa preservação, que eles viram que os alunos não gostavam de morar lá, reclamavam que não tinha nada, que estava longe de tudo, e foi pensando junto como resgatar essa autoestima que eles perdiam e tal. Aí foram, né, falando da história do bairro, né, falando tudo que tinha ali de preservação, tem umas ervas que só tem lá, tem bicho que só tem lá. E aí eles levaram uma senhorinha que eu acho que ela é mãe de uma professora que trabalhou em Santo André também, para falar de como que eles começaram a ocupar lá, que não tinha tal tipo de serviço, aí eles foram brigar, conseguiu trazer, quer dizer, foram escutar a senhorinha que tinha a história oral do que aconteceu naquele bairro. Né? Tipo, os jovens achavam que não tinha nada, que estava longe de tudo. Então, ela foi contar que, na verdade, já foi bem menos ocupado, já teve bem menos serviço, e como eles foram fazendo para transformar tudo aquilo. E eu sei que por conta desse movimento, né, de envolver a comunidade, de fazer os jovens darem valor, eu acho que isso envolveu até mais de uma escola. Se bobear, não foi nem só de Santo André, também acho que envolveu do estado, porque essa professora, que é a mãe foi ser entrevistada, que ajudou a fundar a região ali do bairro, que está bem preservado e tudo, ela também estava no estado. Então, o que me pareceu interessante? Eles contando que teve um movimento para as ruas terem os nomes da região. E acho que tinha uma época que toda a comunicação lá, as cartas, as contas iam para o mesmo lugar, e todo mundo ia ter que pegar lá. Quando eles começaram a colocar os nomes das ruas para cada um receber sua conta, sua correspondência em ruas específicas das suas casas, eles estavam decidindo como é que iam ser os nomes das ruas. Parece que a prefeitura tentou colocar todos os nomes das ruas ligados a sindicalistas. E aí teve toda uma briga ali do pessoal da preservação, da sustentabilidade e tal, que foi atrás para pressionar para os nomes das ruas terem a ver com os bichos do lugar, com as plantas do lugar, porque é um lugar preservado. Faz sentido para eles, né? Ter o nome da rua relacionado aos animais dali ou da vegetação dali, e do sindicalismo para eles já não era tão forte assim. Aí, na época que eles estavam nesse movimento, parece que eles tinham conseguido pelo menos uma parte ali manter o nome da rua do jeito que eles queriam. Então, acho que esse pessoal que fez esse trabalho não sabia que tinha várias coisas de pedagogia griot no meio, né? Escutou a ancestralidade, resgatou a história pessoal das pessoas, os saberes que tinham no lugar, fez essas pessoas, né, se apropriando, né, fazendo parte daquilo e querendo batalhar pelo que eles achavam justo e tal. Essa é uma, mas tem vários eles fazem muito uma coisa que chama aula espetáculo, que acho que até tem a ver com a questão de você ser artista, pesquisadora e educadora. Me lembra Ariano Suassuna, né? Essa coisa do Ariano Suassuna. Tem algumas referências que me vêm na cabeça, assim, tipo jorra como uma água, assim. Eu lembrei do trabalho das clarianas também. As clarianas falaram, quando elas iniciaram o trabalho de pesquisa delas, cênico, elas começaram a ouvir as parteiras no lugar, né? E aonde está localizado hoje as clarianas, a sede das clarianas, é uma religião, uma região, é uma região, uma religare, é uma religare, é uma região muito ligada
realmente a preservação, a tentar fazer um levantamento e a sustentação, a preservação da memória local, assim, isso dentro do lugar de fala delas. E aí o que eu me recordo é a questão das parteiras mesmo, das benzedeiras, que eu tenho tudo fascínio, né, pelas benzedeiras, assim. E eu acho que é isso mesmo. A periferia, ela, ela preserva, ela tem a importância, a relevância justamente por conta disso, Sim. né? Não só por conta disso, né? As pessoas, enfim, isso é conversa para, é pauta para outro momento, assim. Mas, de qualquer maneira, a gente percebe, assim, é uma narradora contando sobre uma rua, contando sobre pegando, né? E aí tem essa questão, fora a pedagogia griot, que você tem um encantamento, Francine é contadora de histórias, né? E eu até perguntei para ela, depois eu quero fazer duas perguntas sobre essa questão. Tem diferença entre ser contador de histórias e ser narrador? E tem uma questão que eu queria perguntar para você, é sobre os teus livros infantis também, né? Sobre o seu trabalho como contadora, até vocês podem procurar a Francine na web, no YouTube, né? Ela teve um momento, uma experiência com o pessoal do Quintal da Cultura lá, uma apresentação e tal, né? Bem interessante, bem legal, assim, as pessoas podem acessar isso. E outras coisas mais que eu vi, entrevista que você deu, né? Aquela coisa toda. Mas, assim, para começar, se puder nos presentear, né, com essa informação, a diferença entre contador e narrador. Ah, Depois fala legal. um Eu pouquinho vou sobre o seu trabalho. aqui sentir no switch da TV, virando para uma câmera e para outra. Faz 100 anos que eu Nossa, não faço. boa noite, Mursa Marta. Enfim, é o nome que aparece aqui. Mas, assim, essa questão de a gente pensar o contador e o narrador, eu vou falar de algumas pesquisas, de alguns artistas que eu acompanhei, mas certamente tem outros estudiosos olhando de outra forma. Por conta da pedagogia griot, eu entendi porque que eu fiz a pós da arte de contar história na Casa Tombada. E por conta da pedagogia griot, eu entendi porque que eu tinha tantos professores e tantos colegas que já tinham muito tempo contando, que resistiam para falar que era contador de história. Porque o contador, né, você olhando um pouco do que a gente tem tentado aprender com a pedagogia griot e tal, eu participei da pedagogia griot online, AD, que eles fizeram em janeiro, né, o encontro. E aí eu estou fazendo agora a formação, mas eu estou no terceiro, quarto encontro, estou aprendendo. Encantada, já estou bastante encantada, mas estou aprendendo mais, né, aos poucos, porque são encontros mensais e tudo. Mas, por exemplo, por conta deles, eu aprendi que assim, o contador ele tem a ver com uma tradição. Então, de repente, dentro de um povo originário indígena ou quilombola, tem o contador, porque o avô passou para o filho, não, o avô passou para o neto, o pai passou para o filho, e eles têm uma questão de estudar, escutando a história, e de não deixar perder contando. Então, é tudo tradição oral. A memória deles é muito melhor que a nossa, justamente porque eles não estão sempre se fiando de ter o livro, de ter o arquivo no computador. Eles têm essa memória já mais ativa nessa maneira, sempre meio que na tradição. Talvez o que mais dê para aproximar é que a minha família fala que no interior eles tinham aquela figura que às vezes era o avô, o tio, o primo que contava, que às vezes nem lia, nem escrevia, só que ele ia para uma escadinha na frente de casa e que ficava todo mundo em volta ali escutando. Então, é essa palavra que ela é sustentada na memória, né, em vários, dando essa, como se fosse público, né, mas eles têm essa proximidade, às vezes, de vizinho, às vezes, de familiar. Aí a gente está nos centros urbanos, meu caso, seu caso, de algumas pessoas que estão acompanhando, e amigos, né, e colegas de trabalho. A gente já está numa tradição que, quando foi resgatar isso e querer fazer este trabalho, foi por um estudo. Então, já não está afiado na tradição oral, né? Está lendo coletânea,
está vendo algum material online, mas enfim, vem um estudo, aí vem a questão, eu quero contar, quero multiplicar e dividir essas histórias. Aí é mais narrador. Até o processo de estudo que eu tenho com a história, que faz pouco tempo que eu aprendi que também é um processo de estudo, né? Eu li a história, só, geralmente num livro, né? Até às vezes acontece de eu bater, prestar atenção porque estão me contando, falar, quero recontar. Mas daí eu já conto mais informalmente, né? Mas a gente fez esse trabalho junto. Vamos apresentar essas histórias? Olha, eles gostaram dessas histórias, vamos. Lê o livro, faz uma adaptação no caderninho de roteiro lá. Aí dessa adaptação grava, que acho que vai ser, né, diferente do livro. Aí escuta, não, quero mudar algumas coisas. Aí faz um ensaiozinho, filma e assiste. Eu vou trocar, vou fazer um outro elemento de cena, vou mudar esse cenário, esse figurino. Esse processo, ele vem todo assim com pano de fundo com a questão do teatro, né? Tudo bem, eu tive amigos contadores de história que, na verdade, vêm da educação, que não necessariamente vêm do teatro, mas eles até falam que quando toma contato, né, com os jogos, com as dinâmicas, se beneficia de brincar com a criança, né, de interpretar junto e tal. Mas a gente vem dessa tradição que tem um pouco mais de estudo, que está mais fiado na palavra escrita, como diz acho que é o Schopenhauer, que fala que o livro é a nossa pele de papel, porque a gente não tem a memória dos indígenas, dos quilombolas, dos caboclos, então a gente confia mais no livro, né? Aí, se esse livro está emprestado e eu não botei no meu computador, eu já começo a perder a conexão com a lembrança daquilo que eu já estudei, né? E o narrador, eu acho que muitas vezes ele fala na terceira pessoa. Isso também que eu estou te falando é pesquisa, você tem razão, eu tenho uma pegada pesquisadora, mas assim, é pesquisa visitando lá, né? Eu fui no Encontro dos Povos do Grande Sertão Veredas, no norte de Minas. Eu lembro que eu estava seca para escutar um contador tradicional, de tanto que o pessoal da pós falava e tudo. Aí eu fui filmar quando falaram, essa noite tem o seu fulaninho que vai contar e tal. Eu filmei e eu não entendi nada. Que era aquele sotaque bem do interiorzão, que fala muito rápido, você fala, gente, eu falo rápido, eu não consegui entender. Mas ele tem essa questão, a memória dele é incrível, né? E aí, assim, ele geralmente, a gente olha, esses contadores que eu tomei contato, né, nesses festivais e tal, eles falam na primeira pessoa, eles lembram um pouco, sabe os contadores de causo caipira, causo de pescador? Ele tá falando na primeira pessoa, pode ser que nem aconteceu com ele, mas já que ele quer contar e jogar para dentro das histórias dele e levar para os outros, ele põe na primeira. E a gente, como narrador, dá um pouco de uma distanciada de colocar na terceira. Às vezes até esse movimento, sabe? Eu estou contando a história do livro de outra pessoa. Então eu jogo numa terceira que, tipo, eu estou emprestando essa narrativa, né? Ela não é minha e tal. Então, acho que tem um pouco isso, né? Um está um pouco mais trabalhado ou num lugar mais artístico, ou no mais educativo, o outro tem uma coisa de uma tradição, às vezes familiar, às vezes da região. Um fala na primeira pessoa, o outro fala na terceira. E acho que assim, o contador não ensaia, né? Ele tem uma coisa de fazer sempre. Então, por fazer sempre, ele já faz muito bem, né? Já é meio que parte ali da tradição daquela região. E a gente, como narrador, tá nesse ensaio. Mas essa música aqui não está favorecendo para a gente fazer em parceria. Então, vamos fazer outra? Olha, vamos ensaiar essa daqui? Vamos tentar outra voz? A gente tem um olhar que descamba um pouco mais para a questão estética, assim, digamos, vai. Mas acho que essa roupa vai ser legal, não vai ser legal? Não precisa de figurina, a história é ótima, mas precisa de um cenário, vamos marcar o lugar da cena. Eu vou jogar esse. Eu lembro que eu fiz no Sesc Amapá pensando isso, eu juntei vários cachecóis, vários pedaços de tecido que eu fui amarrando e fiz tipo um círculo em volta. Daí as crianças estavam aqui. É que era um teatro, por exemplo, a gente que é contador barra narrador não é tão enlouquecido por teatro. Lá eles me botaram no espaço teatral, mas está você contando a história. Aí você não quer ficar tão distante, né? Então eu fiquei sentadinha na beirada do palco e pus aquele material de tecido brincando ali que era um espaço mágico, que eu ia trazer as narrativas e tal. Mas você não quer estar tão distante. Olha, é um olhar a partir desses festivais que eu entrei em contato, com esses contadores tradicionais que eu conferi o trabalho, mas certamente vai ter professor, vai ter gente que escreve, que conta, que já descobriu outras coisas, porque imagina, um país desse tamanho, tem muita variedade de contadores, de narradores, cada um pega uma fatia de pesquisa aí para defender. É curioso, você não só conta, como escreve histórias, né? E aí tem esse encantamento, claro, aí a gente começa a voltar, né?
no curso da história, que é o que vem a, o encantamento, a encantadora de palavras, o encantamento pela palavra que nasce através do jornalismo, depois migra para o teatro, que é o lugar da palavra, depois vai para a educação, depois depois o contato com a pedagogia não, o teatro do oprimido, teatro do oprimido, pedagogia griot, e aí sempre teve essa questão de você como com a escrita, né, escrita com os livros infantis. Fala um pouco desse teu trabalho para gente. E eu fico tentando assim, se puder dar uma rápida dica para quem está querendo escrever um livro, né? É tão assim, eu sei que é pouco tempo para a gente falar, a gente se propôs a ficar de 50 até 1 hora, assim, numa live aqui, Sim. mas rapidinho, uma dica rápida para quem também está querendo escrever ou alguma coisa. Eu vou responder para cá, só para fazer de conta que a gente está no Legal. switch da TV, de câmera. Boa noite, Sueli. É, acho que escrever tem uma questão que às vezes a história está meio que insistindo lá, você tem uma ideia, aí às vezes você não dá muita bola, e ela está lá. Ah, mas a gente podia escrever sobre isso, pesquisar aquilo, inventar essa história e tal. Daí, às vezes, quando você finalmente abre esse espaço, que não, eu vou ter que escrever, já tem um tempo que isso está insistindo aqui para sair para fora e tal. Aí, às vezes, são histórias que realmente costumam render e tal. Mas quem gosta, na verdade, tem e não tem segredo, né? Se a gente lê muito, a gente vai tendo mais referência, vai se inspirando mais, vai curtindo, vendo que gosta de uma linha ali, que não se vê muito no outro gênero, e experimentação. Só que tem gente que também, para ficar fazendo isso sozinho, não consegue tanto. Aí tem várias oficinas de criação literária, que cada um tem a sua provocação para você desenvolver sua ideia e seguir com ela, para ver se vai virar uma crônica, um livro. Uma das coisas que eu achei mais interessante, eu já fiz várias de oficina de criação literária, é de uma colega que ela trabalha como se fosse uma escrita performática, assim, que você tem que pôr esse corpo em movimento para você fazer o seu texto. Então, ela fala assim, por que não escrever cansado? Por que não escrever com fome? Por que não escrever irritado? Porque acho que a gente também joga uma aura de que o escritor é aquela pessoa que não tem dificuldade, que vai fazer, tipo, sei lá, tipo Hemingway, super inspirado, Passivo, assim, né? dando Ele o senta na mar. escrivaninha e já começa. Tá, né? E tem experimento, só que, claro, essa amiga, eu sei que o trabalho dela é assim, só que quando rolou a história da pandemia e foi fazer virtualmente, virou uma oficina de vamos sentar e vamos escrever. Não conseguiu fazer tão performático quanto o que ela fazia nos encontros ao vivo. Aí eu comecei a experimentar, tipo, na penúltima que eu estava fazendo, vamos supor, a professora lê lá um texto. O último que eu fiz, a galera tinha feito um livro de crônicas sobre a questão da adolescência. Então, elas liam uma, e todo mundo com o pé na escola, né, que trouxe as histórias. Então, falava assim, a gente queria propor para vocês que, de repente, ou escreve a partir de uma memória, ou a partir de uma imagem, ou de um objeto afetivo que remete lá à tua adolescência, etc. E meio que continuou, a maioria não ligava a câmera, ou quando ligava, estava sentadinho naquela posição de quando a gente está na escola, um atrás do outro, vendo a nuca um do outro. Eu já fico tentando fazer de outro jeito para ver se sai outro texto. Eu vou tentar escrever de ponta cabeça, eu vou tentar escrever em posições incômodas, porque é outro tipo de texto que sai. Se você também está sentindo que, olha, eu tinha uma ideia, mas está travada, não sei colocar ela em prática, né? Eu bloqueei e tal. Você faz algo corporal e depois você vai fazer. Você faz uma caminhada, aí você faz, você dança, aí você faz. É sempre lembrar que a história não é só no seu mental. Esse corpo, ele se movimenta, uma parte do que você queria criar e ficou lá travada, porque você não consegue, porque você não sabe e tal. Ela sai, né, do travamento da ideia de um jeito diverso do que ia ser se você fizer sempre sentadinho, digitando. E tô falando tudo isso, assim, bem em casa de ferreiro espeto de pau. Porque eu também, às vezes, tenho umas ideias e eu acho que eu tenho que sentar quando eu tiver com tudo resolvido, assim. Eu já sei o meio, eu já sei o começo, eu já sei o final, o capítulo 4, o capítulo 10, e não é assim. Você vai fazendo o processo, né?
E tem uma coisa que eles falam que é bacana também, é assim, mudar o suporte. Você faz muito no computador, vamos fazer no caderninho. Ou se faz muito no caderninho, vamos fazer no tablet. Quando muda também esse suporte, essa ideia vem de um outro jeito. Assim. Você tentar provocar essa ideia que às vezes está lá encostadinha, porque você acha que ela tem que sair perfeita, ela não pode sair tentativa e erro. Isso eu sempre lembro de um professor que ele falava assim: a gente sempre olha o Machado de Assis como grande gênio, por exemplo, por conta do Dom Casmurro. O Dom Casmurro ele não saiu perfeito na primeira vez que o Machado fez. Na verdade, foi um dos livros mais revistos. Então, claro que se a gente publicar uma coisa e for revendo, ter novas edições, lá na frente ele vai ser um estouro, assim. E a mulher do Machado disse que era uma revisora maravilhosa, né? Então, a coisa não nasce do jeitinho que a gente queria, uma obra que vai lançar na Bienal, vai fazer um sucesso. Você vai fazer, aí você vai reler, aí você vai querer mexer, aí você vai mostrar para outra pessoa faz crítica, aí você trabalha. Não é um processo que às vezes ele é doído mesmo, né? Até porque muito da gente está implicado nesse processo, né? A história nunca é completamente fora da gente, ela sempre tem muito de nós ali. Então, às vezes, a pessoa vai escrever e tem pontos ali que ela trava porque tem a ver com questões dela, assim, né? É uma mistura, né, de um processo artístico, de um processo terapêutico, porque escrever muitas sombras acabam trabalhando de um jeito bem criativo e tudo. Mas também é uma questão técnica, né? Se a pessoa também tem um monte de trava, sei lá, da gramática, da revisão. Às vezes ela vai precisar de um suporte mesmo, né? E você lançou quantos livros, Fran? E você está agora, durante a pandemia, né? O que você está aprontando agora durante a pandemia? Você pode falar um pouquinho para gente? Sim, eu fiz 2 livros infanto-juvenis. Eu fiz O Guardião da Cidade, acho que tem uns 5 anos, pela Evoluir. E aí ele tem um personagem que está preocupado com a natureza, e ele quer saber como que ele vai ajudar a preservar, e aí é num sonho, conversando com um índio no sonho, que ele vai descobrindo várias coisas da questão dos povos originários e também como preservar. E aí, acho que uns 3 anos atrás, eu lancei A Pirueta da Bailarina Fofinha, que ela é uma menininha que mora numa cidade do interior, e aí um dia chega um grupo de dança, ela fica muito encantada com a apresentação e pede para a professora para ver o pessoal nos bastidores. E aí a galera fala, não, já já vai ter umas escolas aqui, de repente você vai poder aprender. E ela fica super ansiosa, porque vai vir as escolas sonhando que ela vai ter aula. Só que quando ela vai, o pessoal da escola não quer que ela seja uma das alunas porque ela é gordinha. Então ela meio que fica com aquele sonho e tal, e um dia ela vai para o coreto da cidade e começa a sonhar acordada, dançar sem ninguém, já que ela não ia ser aceita nas escolas. Mas o próprio pessoal da escola, o pessoal da cidade reconhece que alguma coisa da apresentação encantou e que ela estava fazendo muito bem, bate palma, tal. Daí as escolas querem. Mas ela fica com esse sonho de que o grupo de dança ia voltar, ia tipo pegar ela e sair dançando, viajando, apresentando. Agora eu tô com outro, que é o terceiro, né? E ele tem personagens LGBTQI a mais. E tem um menininho que ele queria usar roupa de menina, a mãe até dá um apoio, mas fala, às vezes a gente vai em alguns lugares que vão falar coisas que a gente vai se chatear, mas se você tá com vontade, você vai. Ele é inspirado no filho de uma amiga. E ele arruma um amiguinho que quer dançar balé, que também sofre bullying na escola, e que é inspirado no meu ex-chefe, de uma oficina que eu dei. E aí eles têm toda essa coisa de um ajudar o outro a sustentar essas vontades que eles têm, mas que sofre várias críticas, vários preconceitos. E depois de algum tempo são as professoras que eles vão atrás que apoiam para eles fazerem um desfile de moda, que eles inventam várias roupinhas e luz de teatro para o desfile ficar extraordinário. Agora a gente está no processo que o ilustrador está mandando as imagens e a gente, né, trocando. O que você acha de fazer assim? O que você acha de fazer assado? Ele deu várias ideias muito legais e acho que, pelo que ele estava me falando, não deve demorar tanto, porque conforme ele for encaminhando, né, a gente vai passar para a editora fazer essa parte da diagramação, do lançamento e tudo. Uma Mas, pergunta e para aí, fazer para você, uma pergunta final, assim, acho que a gente já está indo é para o final, verdade. né? É verdade, rápido, né?
Rapidinho. Mas, assim, na realidade, é uma pergunta que surge desde um lugar de contemplação até um lugar, assim, sei lá, é um convite para você contemplar comigo isso, né? Nós somos praticantes de meditação também, né, Fran? Também a gente frequenta os mesmos lugares, assim, tal. Temos os nossos encantamentos, assim, né? Enfim, por muitas coisas, assim, de religares e tal, né? Sei lá, ultimamente estou sendo muito convidada a entender essas imagéticas do mundo que nos tocam, né? Essas aparências que surgem. Histórias são aparências, comida é aparência, como a gente se veste, como a gente se cheira, repensar o passado, tocar na ancestralidade. Tem todas essas vivências tuas como ser vivo, ser humano, né? Como é, como é que isso massageia você, né? Tá gostoso? Tipo assim, tá... uma pergunta meio doida, isso parece que eu... Né, gente? Parece que eu vi um chá de cogumelo, mas não, calma aí, não é nada disso. Eu queria entender como, se isso é possível, se todas essas experiências te massageiam, ou onde não te massageia, onde está difícil, né? Porque nem tudo é flores, a gente sabe, tem assim, tem uma questão do que é ideal, do que poderia ser ideal para uma escritora, facilidades, que num país como o Brasil a gente sabe tudo, ainda mais com o governo que a gente tem, tudo é muito mais difícil, né? E vamos lacrar que está mais do que na hora, né? Enfim, de cair fora mesmo. Quem tem que cair fora, né? Vamos sempre lembrar disso. Mas é possível se automassagear com tudo isso que você consegue relaxar? Dá para relaxar? Quais são os lugares de relaxamento? Eu sei que também você pratica arte, terapia, você desenha. Gente, acompanha a Francine no Facebook, acompanha o trabalho dela, como ela se encanta no mundo, é tão interessante. É um convite que eu faço a vocês aqui no Instagram. É isso aí. Essa seria uma pergunta meio assim, mas eu acho que você entendeu onde o lugar de Sim, contemplação, né? sim. Está chegando nos momentos finais. Boa noite, Sandra. A gente está entrando no final. Só quero lembrar assim que isso vai ficar no YouTube à disposição para as pessoas acessarem esse conteúdo, já que a gente está tendo uma troca aqui muito genuína, desde vários lugares. Como é que a cabeça de uma pesquisadora, a Francine Brandão é jornalista, multiartista, é uma fazedora, né? Ela está em ativa, apesar da dificuldade como educadora, e agora ela vai contar um pouquinho, sei lá, ela vai tentar responder. Será que isso aqui é possível responder? Vamos lá. Eu vou voltar aqui para o YouTube, que eu estou me Ok, sentindo no estúdio, cortando de câmera e tudo. Eu é acho que verdade. Eu acho que tem isso que você comentou, que assim, nessa pandemia eu aprendi que não é a arte que precisa de mim, sou eu que preciso dela. Então, muito do que foi feito na pandemia foi feito para me fazer bem. Nem tudo virou um projeto, nem tudo foi apresentado, até porque teve todo esse receio mesmo de levar a criação para fora, né, aglomerar, contaminar, enfim. E eu sinto que a arte, eu até brinquei, eu e a Cris fazemos umas práticas, uns estudos budistas, e num dos últimos que eu fiz com o pessoal lá do SEB de Porto Alegre, falando isso, né, que eu aprendi a dedicar os méritos de uma coisa auspiciosa que a gente faz no budismo, ou tomar refúgio no budismo tal, foi nessa tradição que eu aprendi essas coisas, mas eu falei para eles, eu estou usando isso na cultura popular. Eu brinco que eu virei a evangélica da cultura popular. Vocês têm um minutinho para escutar a palavra da tradição oral? Eu virei essa pessoa. Então eu faço uma dança. Aquilo me fez tão bem que no fim eu estou desejando os méritos daquela prática que fez bem para mim, que várias pessoas estão falando que se sentiram bem, para que outras pessoas também encontrem esse caminho, que o delas vai ser outro, né? O delas não vai ser nem o budismo, nem na cultura popular que a gente está falando. Mas eu falei, né, para esse colega também, eu sei que eu aprendi a tomar refúgio no budismo, com essa tradição tibetana, mas eu uso lá na cultura popular. É,
E para mim é como se fosse não uma religião, né, mas uma espiritualidade, assim, né? Porque, na verdade, conforme a gente toma contato com outros mestres, com a resistência desses outros mestres, eu assisti faz pouco tempo, tem uma colega da Pedagogia Griot que ela promove uns encontros com mestras populares, porque ela ficou um tempo viajando, se apresentando e conheceu essas mestras, está fazendo esses encontros no Zoom, uma vez por mês. Esse mês deu para eu fazer, porque a Pedagogia Griot estava como se fosse férias, que eles acompanham o calendário de festa junina lá do Nordeste. E a gente fez com a mestre Rita Dochum, lá de Coco, de Pernambuco. Gente, a mestre Rita Dochum, família inteira vive Coco. E 500 anos, assim, eles têm uma rádio comunitária, eles têm um ponto de cultura, eles têm vários lab ali que as pessoas vão criando, fazendo junto, faz filme. E ela está vivendo de lives. Se tem uma mestra popular fazendo isso, poxa, a gente que é artista precisa descobrir com essa galera, com essa sabedoria, com esse jogo de cintura, com essa flexibilidade, com essa resiliência, a virar o jogo do mesmo jeito. E que nem você comentou, tem essa questão dos tempos sombrios, que a gente fica mal, se eu não sei você, mas se eu só ficar olhando notícia, pesquisa, às vezes vai ter vários momentos que eu vou ficar mal, porque nada ali vai sinalizar nada muito esperançoso no horizonte. O que vai me tirar disso é, de novo, a cultura popular, porque você vê nas histórias que eles vão trazendo, nas apresentações, nas vivências, que diversas vezes, tanto os políticos já tentaram acabar e eles voltaram, quanto igrejas já tentaram apagar e eles retomaram, quanto lá para trás os próprios colonizadores tentaram diversas vezes, e eles fizeram como na antropofagia da Semana Moderna de 22. Eles engoliram algumas coisas desses opressores e seguiram se reinventando, se refazendo, e hoje está vivo, apesar de que no meio do caminho eles também comentam dessas dificuldades quando os netos, quando os filhos não querem seguir com a tradição, sendo que geralmente ela é popular, ela é de boca a boca. E a gente estuda tudo isso e dá uma resistência, e me nutre muito, de pensar que, cara, essa cultura atravessou todas essas tentativas, né, de extermínio, de espoliar, de apagar. A gente tem essa semente. Então, por mais que esse governo está fazendo de tudo contra os professores, contra os artistas, contra pesquisadores, contra os cientistas, está difícil de saber do que é a favor que eles estão fazendo, porque os amigos jornalistas também estão falando que está um inferno tentar dar as notícias do desgoverno atual. Se a gente olhar isso, a gente fala, gente, a gente tem essa semente. E aí, assim, isso a gente pode falar para homem branco, cis, hétero, classe média, que está mais privilegiado, às vezes não enxerga muito isso. Mas se você pensar, mulheres sabem disso, né? Gays sabem disso, negros sabem, periféricos sabem, quilombolas sabem, indígenas. É como quando entrou o desgoverno, os indígenas falavam assim, né? A gente já tem mais de 500 anos resistindo. A gente não tem dúvida como vai continuar resistindo. A gente está preocupada com os brancos aí que não sabem como é que faz. Nesse sentido, as mulheres, o LGBTQIA+, indígena, periféricos, todos nós sabemos que desde sempre é uma briga para não ser morto, para não ser violentado, para não apanhar, para, né, não perder a casa, enfim. E aí um aprende com o outro, são essas pessoas mais oprimidas que conseguem trocar essas estratégias de sobrevivência. Então, acho bem importante a gente... Agora, esse é o meu refúgio, isso é o que me nutre. Certamente tem gente escutando que vai ser muito melhor se sentir abraçadinho noutras iniciativas, né? Mas é um pouco que eu fiz para não deixar muito a peteca cair na pandemia, assim, né? Estudar o que você ama, porque isso também te abastece. Claro que vários amigos me falaram, né? Tá tentando fazer mestrado, a hora que for conseguir fazer, não necessariamente você vai continuar estudando o que você tem na sua cabeça. Mas enquanto não vai acontecer isso, você vai se alimentando dessas atualizações, que é o que eu te comentei, acho que um pouquinho antes de fazer isso aqui. Tem toda essa movimentação que está sempre no pano de fundo, né? As histórias, a curiosidade, ser didática. Então, tudo isso colabora, porque muito do que eu vejo e eu me encanto, eu sou fácil de me encantar também. Até usando uma analogia budista, o meu companheiro fala que eu sou boa de fazer meditação com éter, que é ver uma coisa pela primeira Elemento vez. éter. Pela primeira vez.
E aí eu vejo essas coisas assim, ai, eu vou fazer um texto, ai, eu vou dar uma aula, ai, eu vou fazer uma contação de história. Então, isso me movimenta, né? Para não pra continuar animada, Parece, apesar sempre sombrio. parece uma coisa em comum, assim, entre todas as tradições, das religares mesmo, mas as tradições de religares, né? Religares de tradições, que é a cultura do oferecimento, que tem Sim, muito a ver com a cultura da arte, assim. Para mim, por isso que uhum, também arte é religare, né? sim, Então, o esporte também é interessante isso, sim, assim, por exemplo, você vê uma partida de futebol, por exemplo, eles estão oferecendo, eles treinaram, tal, estratégias táticas, tem um treinador, tem toda uma estrutura de jogo para oferecer o melhor espetáculo, para naquele ano voltar a ter o mesmo campeonato com um título, agora receber o título. É muito louco isso, né? No sentido de somos sustentados por uma cultura, a humanidade é sustentada por uma cultura de oferecimento. Isso é inegável, assim. E tomar refúgio na tomar refúgio nessa mente de oferecimento é o que tem mantido todas as comunidades que estão em vulnerabilidade, que estão na vulnerabilidade. A gente tem conhecimento de comunidades mesmo, vulgo falar as que chamavam de antigas favelas, né? Nem é falado isso, mas é comunidade, que se organizaram internamente para poder, nesse período da pandemia, prosseguirem, seguirem muito bem, e estão seguindo muito bem, obrigado, né? Então, isso é extraordinário mesmo, é uma coisa que é importante. E eu acho que é isso. E eu acho que a gente, como pessoas que tomam refúgio em méritos, oferecer os méritos, né? Assim, as pessoas que não vão entender o que a gente está falando, mas tudo bem, né? Ofereço os méritos, né? Espero que vocês tenham gostado, assim, essa é a nossa primeira live aqui no CPC, SP Cinema, no qual, voltando, a gente vai trazer, eu vou trazer algumas pautas, né, relacionadas à produção, à formação, produção, formação e levantamento de alguns desafios nesse momento, enfim, os simples desafios que a gente enfrentou e como que isso tem tocado a gente na nossa vivência humana nesse pequeno tempo na Terra, né? E Ripa, obrigada às pessoas que estão aí com a gente, 7 pessoas ao vivo com a gente, não sei quantas pessoas, não sei nem como que está no YouTube, gente, eu não estou tendo acesso a como está a transmissão ao vivo no YouTube, depois eu vou ver o que aconteceu, né? E eu quero agradecer a Fran, a minha parteira em contação de histórias, né? Por trás da parte musical, assim, né? E aspiro que a gente possa trabalhar juntos, né? Voltar a trabalhar, se é, ver, a gente se vê desde o ano passado, só tem se falado pelos canais do WhatsApp, como a gente tem se falado, né? Você quer terminar com alguma fala final, Fran? Eu já vou mandando um beijo para todos, agradecendo a presença de todo mundo. não, eu estava lembrando que alguma pergunta, alguma fala que você colocou, eu lembrei de uma. Eu tenho um olhar sobre a profissão de arte educador na escola pública, que eu brinco que funciona assim. Se a gestão está aborrecida com a gente, a coordenação, a direção, a vice, enfim, que geralmente compra mais o olhar ali do partido que está cuidando da política educacional daquela ocasião. Se eles estão aborrecidos com a gente, nós estamos fazendo o trabalho certo. Porque a gente vai fazer barulho, a gente vai empurrar carteira, a gente vai promover, eles vão se sujar. Quando eles se embalam na aula, eles não querem ir para outra aula. Daí tem professor que fica aborrecido porque ou você come um pedaço da outra aula e tal. Então, quando a gente acaba, o artista, ele vai para a escola, ele vai causar. Então, vai ter todas essas, a gente vai fazer essas fricções mesmo, né? Se a gente vai para um lugar muito cômodo,
não vou arrumar encrenca com ninguém, não vou fazer isso porque não aborrece aquele, não vou cutucar ali para não magoar ali e tal. Aí você acaba não levando as reflexões mais importantes. E arte é isso mesmo. Mas, ainda assim, é importante que os artistas vão, seja fazer oficina, apresentação, dar aula na escola, que a Ana Maria Mai fala que a gente... Ana Maria May, né? Eu sempre falo errado. Ela fala que todo mundo pode aprender com os artistas. E é isso, né? A gente toma contato com uma obra, muito do que eu quero explicar para os alunos eu levo a partir de criações de outros artistas. Não é de uma teoria, né? É de um encantamento estético. Então, acho que, né, os artistas são super necessários, super bem-vindos, assim como os educadores físicos. Eu morro de saudade de ter um educador físico que entenda, quando todo mundo fala com o aluno é uma tranqueira, você fala assim, ele é ótimo, ele é super criativo, só tá você falando isso. Quando tem o professor de educação física, tem 2 doidos defendendo um terceiro doido que está sendo massacrado pelos outros professores. Essa coisa, a gente está morrendo de saudade de várias questões dentro da escola que não está conseguindo. Mas também queria falar, se alguém passou... Roberto, obrigado pela sua chegada. Ele está falando que chegou tarde. Chegou na hora dá que para deu. acessar depois o conteúdo, tá? Vai ficar disponível. Pelo que a Cris deu uma olhada aí, nas redes vai estar, né? No CPC, né? No Instagram, no CPC YouTube. E se alguém quiser conhecer mais, o meu YouTube, o meu SoundCloud e o meu Medium, que é o blog, é tudo Francine Machado de Mendonça. Então, tem ali textos, vídeos, áudios, dá para tomar contato e pode escrever que a gente segue trocando figurinhas, que a ideia é essa, né? Abrir a portinha para... Lembrando que a Fran, desculpa, Fran, te interrompi. Lembrando que Fran é professora de formação em contação de histórias também. Eu acho bem poderoso isso, né? É isso. Legal. Bem, obrigada, Roberto. chegamos ao final, então, da nossa primeira live no na CPC SP Cinema. E agradecendo mais uma vez a presença da Francine Brandão. E foi muito legal. Feliz, saio nutrida daqui. E quem quiser entrar em contato com a gente também, tem as nossas redes, tem a rede aqui no Instagram, as redes no Facebook, enfim, né? Quem quiser conversar, até saber algum assunto específico, falar tanta coisa aqui, né? Eu estou falando com as 2 câmeras, então. E eu sempre pergunto para a pessoa assim, eu sou muito ligada à música, né? Uma música para que te toca, assim, uma música de conexão com esse momento, qual seria, assim, rápido, só para... Eu vou falar dentro desse estudo que eu estou fazendo, que eu comecei o ano passado. A Cris sabe, eu tenho um movimento dentro do canto, da percussão popular. Não é nada tradicional, né? É tudo só mais da vivência. Mas essa questão do canto popular, do canto de trabalho, que eu aprendi no ano passado com a companhia Cabelo de Maria. E tem a ver com o que eu falei da minha relação com a arte, né? Que ela ensinou pra gente assim. Seu canoeiro, venha me passar. Seu canoeiro, venha me passar. A maré tá cheia, eu não sei remar. Se o barco vira, eu não sei nadar. Aí repete. Que eles cantavam isso para trabalhar. Então, acho que dá também para a gente cantar para estudar, cantar para criar, cantar para atravessar, agarrar na arte e atravessar todos esses tempos sombrios. Então é isso. Ficamos por aqui. Eu acho que o Gustavo Ramos. Oi, Gustavo, tudo bem, Gans? Entrou agora. E boa noite. A gente vai manter aqui esse Tadeu, entrou. A gente está terminando a live agora, mas vocês podem acessar esse... Oi? Teu amigo? Eu falei, Tadeu? boa noite. Ele é meu amigo. Escritor então, também. Conheço a obra do Tadeu. Então é isso. Chegamos ao final. Um abraço para vocês, se cuidem e bom sono. Até mais. Boa noite. Então vamos desconectar primeiro com o pessoal aqui do YouTube.